Glória a Deus. Convido os irmãos a estar orando agora, que estaremos ouvindo a palavra de Deus. Convido os irmãos a estar aqui para ficar em pé, sobre os pés. Senhor amado e poderoso, graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos na tua presença, adorando, louvando a ti, Senhor, sendo ministrados, Senhor, pelos seus louvores, Pai. Louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que tem nos alcançado, tem nos sustentado até aqui, Pai. Pedimos, Senhor, agora encarecidamente, Pai, fale, Senhor, com cada um de nós, fale a cada coração, Senhor, essa noite, meu Pai. Há muitas famílias, Senhor, necessitando de uma palavra de Ti, meu Pai. Há pessoas, Senhor, necessitando de uma só palavra, Senhor. Venha, Senhor, trazer essa palavra, Senhor, essa noite a cada coração, Pai. Traz vida a cada um de nós, meu Pai. Venha, Senhor, fortalecer a fé, Senhor, daqueles que ainda estão em casa, meu Pai, não podendo, Senhor, estar em comunhão com a Tua igreja aqui dentro dos templos, meu Pai. Mas permaneça, Senhor, suas comunhões ainda dentro de seus lares, meu Pai. Fortalece cada família, Senhor. E venha, Senhor, trazer renovo, Senhor, a nós nessa noite. É o que pedimos a Ti, Senhor, encarecidamente, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, com a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Louvado seja Deus. Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 13. Colossenses 1, a partir do 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Os irmãos que estão aqui podem se assentar. Você que está em casa e os que estão aqui também, permaneça com a Bíblia aberta. Quando nós lemos estes textos, essas aberturas das cartas, que não é uma característica só de Paulo, mas Pedro também faz isso nas aberturas das suas cartas, para mim há uma densidade teológica muito profunda. Quando a gente lê esses textos, você vai estar diante de uma decisão. Ou eu leio esse texto e eu decido meditar na riqueza da glória que ele me proporciona, e eu decido olhar para essas linhas e ver mais do que parece que conceitos e conceitos, e se você for parar para escrever e ler sobre eles, você tem um conceito, uma doutrina, são muitas coisas atreladas, passado, presente, futuro, está tudo junto. Mas um homem pecador, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu estas letras. E Deus escolheu escrever estas letras
para que de alguma maneira nós sejamos instruídos por ela. Quando você se depara com esses textos, porque você é um leitor da Bíblia, eu quero partir desse pressuposto, você tem uma decisão: ou eu paro e me alimento desta riqueza, ou eu passo para frente e procuro algo mais palpável, algo que exija menos tempo, algo que exija menos coração, algo que exija menos devoção. Eu não estou falando aqui de alguém que conhece muito, eu não estou falando aqui de alguém que sabe muito, de alguém que estudou muito para compreender, mas eu falo aqui de alguém que, com um coração humilde e sincero, decide se alimentar desses textos. Eu quero que você volte um pouquinho para Efésios, no capítulo 3. Em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Efésios 3, a partir do versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele está falando de Jesus Cristo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se nós parássemos apenas no versículo 16, só para pensar nas riquezas da glória, quantas são as riquezas da glória de Deus? Quantas são as magníficas revelações que Deus dá de si mesmo na sua palavra? E por isso eu quis fazer essa leitura mais longa, mais extensa, para você perceber o quanto Deus deu de si nas suas letras, o quanto Deus se deixou revelar pelas suas letras. Eu não quero aqui tentar trazer tudo às claras, até porque eu creio que isso não seja possível, porque as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias nos trazem a claridade, a luz, uma verdade que Deus quer nos ensinar. Nossos corações e nossas mentes não estão prontas para conhecer a riqueza da palavra e da revelação de Deus. Mas um coração aberto, uma mente aberta, ela pode ser preenchida e moldada por estas verdades. Hoje o versículo que Deus colocou no meu coração foi o versículo 21, Colossenses 1 e 21. Nesse texto existe uma expressão que diz: inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Para mim isso é algo que chama muita atenção, porque Deus não diz que podemos ser inimigos pelas obras, mas nós somos inimigos no entendimento pelas obras más que fazemos. Esse texto vai dizer e vai nos trazer a pensar, no mínimo a pensar, de que existem filosofias e conceitos, pensamentos que podem ser inimigos de Deus. E nestes dias de quarentena, devemos ter muito cuidado com as fontes de onde estamos bebendo, com as fontes que estão jorrando vários tipos de água, com pessoas que estão buscando mais fama, mais aparecer, do que falar e anunciar o nome de Cristo nestes dias maus. Nestes dias de quarentena é hora de cuidar muito dos pensamentos e das filosofias que nós temos dentro de nós. Filosofias aqui, eu vou usar essa palavra porque ela aparece várias vezes durante o Novo Testamento. Mas pense filosofia como os conceitos pessoais que nós temos dentro de nós, os conceitos que nós carregamos, porque eu faço aquilo que eu acredito, eu deixo de fazer por aquilo que eu não acredito. E isso é mais forte do que a gente possa imaginar, isso é mais forte do que a gente possa decidir. Porque se eu creio, eu faço sem perceber. Porque se eu sou isso, eu vivo isso, sem que isso exija um esforço demasiado de mim. Deus vai dizer que existem inimigos no entendimento. Quando nós lemos em 2 Coríntios, abra sua Bíblia, 2 Coríntios 10, volte um pouquinho.
No capítulo 10, a partir do versículo 4, Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 10, capítulo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quando Paulo está escrevendo esse texto, ele não está falando de uma luta por ganhar mais pessoas, por levar o evangelho. Ele está dizendo que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir os conselhos, para destruir o orgulho humano, para destruir os pensamentos humanos que se levantam contra o conhecimento de Deus e levar o entendimento à obediência de Cristo. Pense então que se Deus deu o seu Filho por amor de mim, por amor de você, e dentro de mim eu tenho um pensamento dizendo que eu não sou digno de ser amado, dizendo que eu não sou digno de ser aceito, este é um pensamento, uma fortaleza dentro da minha mente que me impede de conhecer a Deus. Pense você que se Deus criou homem e mulher, e dentro da minha mente eu tenho a doutrina, eu tenho a filosofia de que o gênero é uma construção social, e por isso eu descarto tudo que Deus diz a respeito disso. Dentro de mim há uma fortaleza que me impede de conhecer a Deus. Se Deus nos chama à santidade, se Deus nos convoca e diz: o teu corpo também foi comprado, portanto é meu, eu vou cobrar o que você fizer sobre ele. Mas dentro de mim, dentro do meu entendimento, eu digo: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu bem entender. Existe dentro do meu entendimento uma fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se você, como pai ou como mãe, leva o ensino da vara, da disciplina, como uma desculpa para agredir o seu filho todas as vezes que você está irado, existe uma fortaleza que se levanta na sua mente contra o conhecimento da paternidade de Deus revelada dentro das famílias. Se Deus nos chama a viver algo, e por qualquer tipo de ensino, por qualquer tipo de preceito, eu me oponho ao que Deus faz no campo das ideias, há uma fortaleza que precisa ser derrubada. Então Paulo vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir os conselhos, para destruir os traumas, para destruir o passado, para destruir o orgulho humano, para destruir um ego fortificado que não te deixa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. As armas da nossa milícia são espirituais, são poderosas e levarão todo o entendimento cativo de Cristo. Um entendimento que esteja cativo a Cristo, que esteja subjugado a Cristo. Alguém que tem a sua mente não perfeita, ninguém é perfeito, ninguém entende tudo, ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, mas alguém que está cativo a Cristo, está constantemente sendo colocado no caminho, está constantemente sendo corrigido pela própria palavra, a entender qual é o seu lugar, para onde ir, para onde não ir, aonde ficar. Devemos entender que o nosso lugar é onde Deus nos chamou. Perceba você que o versículo 21, ele vai dizer que em outro tempo éramos inimigos. É no passado que nós éramos inimigos. Foi antes que nós éramos inimigos. O problema real é quando eu estou dentro da igreja, agora já não mais como estrutura de 4 paredes. O problema é agora quando eu estou dentro da igreja e a minha mente continua com estes entendimentos.
A minha mente me diz que eu, como mulher, não posso ser submissa ao meu marido, porque isto é mal, isto é feio. Todas as vezes que a Bíblia me diz para eu entender o meu papel como mulher, de adjutora, eu não consigo aceitar, porque algo de fora se levanta contra o conhecimento de Deus, a ponto de eu dizer, eu não aceito ser obediente como Cristo, como a igreja é a Cristo. Ou quando um marido decide não entender o seu papel como homem, como líder espiritual, ele não consegue amar como Cristo amou a igreja. São barreiras, são fortalezas que precisam ser destruídas. E nisso eu não estou falando em coisas que você viu fora, que alguém te ensinou fora. Você aprendeu essas coisas dentro de casa. Você viu isso dentro de casa. Você escutou na escola, você nem percebeu e você passou a acreditar em coisas. E quando você lê a Bíblia, você torce o nariz para algumas verdades que Deus está confrontando e dizendo: seja meu amigo, não seja meu inimigo pelo entendimento. Não seja inimigo de Deus pelas coisas que você ligou dentro de si, pela falta de amor próprio, que não te deixa viver o amor de Deus, pela falta de perdão que você viveu na sua história e não te deixa perdoar o próximo, pelas faltas de muitas coisas, porque nós estamos no meio de homens pecadores, e dia após dia nós estamos pecando uns contra os outros. Mas aquele que confia em Cristo reconhece as suas misérias, reconhece as suas faltas e é transformado e é aperfeiçoado, e não permite que o diabo use isto como acusação, e não permite que estas coisas se transformem em impedimentos para o agir de Deus. Se eu acredito dentro de mim que o pentecostalismo, que o agir do Espírito é algo que envergonha, é algo que escandaliza, e por isso em momento nenhum eu permito que o Espírito Santo fale comigo de maneira mais íntima, porque se eu choro, eu já me controlo, eu sei que isso é emoção. Existem tantas barreiras que nos impedem e nos afastam do conhecimento de Deus. Existem tantas barreiras que nos impedem de ver Deus como Pai, de ver Deus como amigo, de ver o Espírito Santo como aquele que anda com a igreja, como aquele que é a força da igreja. Foi do agrado de Deus que em Cristo subsistisse toda a plenitude da divindade, que em Cristo subsistisse todas as coisas. Eu não posso impedir com aquilo que eu acho que esse Cristo glorificado se revele a mim. Nós não podemos permitir que por coisas pequenas, por barreiras pequenas, nós não sejamos transformados, nós não sejamos convencidos por aquilo que Deus é. Só que eu já disse, eu volto a repetir, Paulo vai dizer, isso foi em outro tempo, isso foi antes. Se você está com a Bíblia aberta, acompanhe. Agora, contudo, vos reconciliou. Agora, contudo, vos chamou para uma nova vida. Ele trouxe na sua carne pela morte um povo santo, irrepreensível, inculpável. Só que quando nós fomos reconciliados, isso não foi imputado a nós imediatamente. Perceba que o texto continua e ele vai dizer: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. É por isso que quando eu digo que existem pessoas dentro das igrejas com barreiras em suas mentes, as nossas ideias são perigosas. Nós construímos fortalezas, muralhas que nos impedem de ver quem Deus é, porque nós nos movemos da esperança. Não estamos mais firmes e fundados na fé. E o que é a fé? Fé é certeza, fé é prova,
A fé não traz a prova, a fé é a prova. A fé não pede a confirmação, a fé é a confirmação. Por isso eu estou fundado e firme na fé. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer: cresça na graça, cresça no conhecimento, permaneça fundado na fé, permaneça fundado naquilo que está escrito. Esta é a verdade da vida cristã. Se permanecermos fundados e firmes, perfeitos? Não. Dignos de toda aceitação? Não. Mas por Ele seremos apresentados diante do Pai, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós fomos chamados a ser amigos de Deus, a estar perto de Deus. E quem sabe de tudo que você tem vivido, e por estar há tanto tempo longe da igreja, muitos conflitos existenciais têm vindo até a tua porta. Muitas questões antigas, muitas dúvidas têm voltado. A busca, o desejo, a devoção, o contato com doutrinas estranhas. Deus está te chamando a ser amigo. Amigo de Deus. O amigo de Deus não ama o mundo. O amigo de Deus não tem nas suas ideias fundamentadas naquilo que vem de fora, mas tem as suas ideias fundamentadas naquilo que Deus nos deu. As nossas ideias precisam estar filtradas por tudo que Ele nos deu, e é sempre uma escolha. Eu busco a riqueza dessa glória. Eu busco o Cristo revelado. Eu desejo com toda a minha alma o amado, aquele que me amou, aquele que me quis, aquele que me deu valor. Ou eu busco uma caixinha de promessa que é mais rápida. Ou eu busco uma mensagem dirigida que eu já conheço, porque é mais rápido. É tempo de sair do conforto, é tempo de sair da comodidade e viver a amizade com Deus. O amigo tem liberdade de corrigir. O amigo tem liberdade de olhar para as nossas vidas e os nossos hábitos e nos dar conselhos. O amigo anda junto. O amigo dá opinião. O amigo conhece. Que não sejamos nós inimigos de Deus, mas que sejamos achados conformados com o seu ser e com a sua verdade. Se permanecermos fundados e firmes na fé, na mensagem que temos ouvido, na mensagem que foi pregada, seremos apresentados diante de Deus por causa de Cristo, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Eu gostaria que você nessa hora apresentasse diante de Deus as possíveis dificuldades que você tem enfrentado. Não as dificuldades que você tem enfrentado de trabalho, as crises que essa pandemia tem nos apresentado. Mas quem sabe a única dificuldade que nós estamos enfrentando é que nós éramos acostumados a reduzir o nosso relacionamento com Deus à igreja, à congregação. E Deus continua chamando. Deus continua dizendo que quer ser nosso amigo. Entenda você que quando o homem pecou, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir daí o homem começou a olhar para o bem e para o mal, e a escolher o mal geralmente,
porque foi desobediente desde o princípio. Então você não precisa ter na sua mente algo claro, mas quem sabe o Espírito Santo de Deus está te chamando a uma devoção mais simples, a uma vida mais intensa, a uma leitura mais profunda. Há quanto tempo você não lê a Bíblia e diz: Espírito Santo, senta do meu lado e me conta o que o Senhor quis revelar. Eu quero que você feche os teus olhos e diante de Deus apresente aquilo que impede a tua comunhão mais profunda. Porque Deus, muito mais do que aquele que julga, agora Ele é aquele que convence do pecado e dá solução. O justo juiz virá para julgar e para julgar os nossos pecados. Mas agora Cristo ainda advoga os nossos lados. Cristo ainda nos chama a um relacionamento profundo. Então não permita que os dias que têm passado, não permita que os problemas do teu trabalho, as crises da tua família reduzam o teu relacionamento com Deus. Há quanto tempo Deus tem recebido o resto? Há quanto tempo Deus tem recebido? Se eu aguentar, se sobrar, se eu conseguir, eu leio. Deus é prioridade. Coloque-o no começo de tudo. Oh, Senhor. Pai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos. Porque o Senhor é bom. Porque o teu Espírito age, Pai, pela tua santa palavra. O Senhor nos convence, o Senhor nos chama, Pai. Hoje eu me alegro, Senhor, porque as tuas letras foram escritas revelando teu Filho. O Senhor quis revelar. Pai, existem tantos momentos onde a tua palavra nos mostra passado, presente e futuro, a glória vindoura. Pai, a tua palavra nos dá esperança, a tua palavra nos convence, a tua palavra nos leva para o mais profundo. A tua palavra nos chama a um relacionamento íntimo. Deus, em nome de Jesus, pelas armas, Deus, do Evangelho, nesta hora eu te peço, destrua as fortalezas que se levantavam contra o teu conhecimento. Destrua as fortalezas, Pai. Aqueles que se sentiam inferiores, casamentos mal resolvidos, famílias em crise. Deus, homens tentados, Senhor, pela corrupção, sejam hoje confrontados pelas armas poderosas deste Evangelho. Espírito Santo, eu te peço, mostra as nossas misérias. Não nos permita, Senhor, viver nestes dias como se a tua presença, como se a tua palavra, Deus, estivesse tão longe. Pai, queremos ser teus amigos. Amandura ganha súbia, mantanha assim. Deus, nós queremos ser amigos, ser chegados de ti. Senhor, aqueles que aprenderam que a oração é castigo, que aprenderam que a oração é difícil, agora, Espírito Santo, destrua as fortalezas e leve-os para o lugar secreto. Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Nós queremos ser a tua noiva amada, limpa, lavada, viver o sacerdócio de todos os crentes, Pai, que nestes dias de dificuldade, de crise, nós tenhamos a voz da esperança.
que nós tenhamos a mensagem da esperança, a mensagem que traz vida. É por isso que nós não seremos abalados. Pode o mundo estar em crise, pode o governo humano cair, mas nós não seremos abalados, porque estaremos fundados e firmes na fé. Pai, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos falhos. Que todos os dias, Senhor, todos os dias, Senhor, que não seja falta de estar na igreja, mas que seja, Senhor, o desejo sincero de cultuar ao Teu nome. Restaura o culto, Pai. Restaura o culto. Eu quero te dar o meu sacrifício. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Revela a tua palavra. Revela o teu poder. Revela a tua majestade. E nos leve ao teu querer. Amado da minha alma, eu te peço. Fique perto. Não nos deixe. Nos acompanhe, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.